Pessoal, eu vou fazer alguns vídeos curtos sobre reforma tributária, agora que esse tema voltou a andar no Congresso Nacional, para tentar apresentar uma visão sobre o que nos espera nesse movimento de reforma tributária que o governo federal vem empreendendo junto com o Congresso Nacional nos últimos dias. A reforma vai voltar a andar e eu vou dar um contexto do que aconteceu até agora. Havia um projeto de emenda constitucional, uma PEC, chamada PEC 45, que estava em pleno debate no Congresso Nacional, em paralelo com uma chamada PEC 110 do Senado Federal, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado Federal. Essencialmente, o que se queria com essas duas PECs era unificar tributos federais sobre as receitas, PIS e COFINS, que são tributos importantes em termos de arrecadação federal, com o ICMS, o ISS e também com o IPI, que é um tributo federal. Com o somatório desses 5 tributos, a PEC 110 queria mexer em outros tributos mais, mas a proposta mais forte era a PEC 45, com o somatório desses 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Essa ideia estava sendo encampada com o Rodrigo Maia, pelo Rodrigo Maia, até o mandato dele que venceu no ano passado, mas estava sendo utilizada claramente como pauta-bomba contra o governo federal. Independentemente dos méritos técnicos da proposta, da PEC 45, muitos técnicos de alto nível se envolveram nisso, de boa fé, tentando ajudar o Brasil, mas o que o Rodrigo Maia queria no passado mesmo era diminuir a arrecadação do governo federal, transferir a arrecadação desses tributos para estados e municípios e se utilizar dessa benfeitoria dada para estados e municípios como uma pauta-bomba contra o governo federal, para enfraquecer a arrecadação do governo federal, e também para transferir dinheiro para governadores e prefeitos, para ajudar o grupo político do Rodrigo Maia nas próximas eleições. Essa é a minha leitura. Estava claro isso. E o Paulo Guedes estava com medo dessa ideia andar. Por quê? Juntando esses 5 tributos no bolo, você tinha um cenário que poderia ser ruim para o governo, em termos de arrecadação, sendo que o governo está se esforçando para alcançar superávit fiscal desde que ele tomou posse, com vários gastos aparecendo do nada, várias pautas bombas gerando despesas que o Rodrigo Maia ajudou a aprovar no Congresso Nacional, e a PEC 45 iria no mesmo caminho, de tirar a arrecadação do governo federal. Quando fosse regulamentada a PEC, o Rodrigo Maia daria mais um passo para enfraquecer o governo Bolsonaro. Era isso que estava acontecendo. Por isso que o Paulo Guedes queria a reforma tributária fatiada, discutir em primeiro lugar a unificação do PIS e COFINS, que traria uma vantagem evidente em termos de simplificação do sistema da tributação das receitas, transformando os 2 tributos em um, e também contornando alguns problemas que o Supremo Tribunal Federal causou recentemente em alguns dos seus julgados, reduzindo a base de cálculo de PIS e COFINS para excluir o ICMS, por exemplo, né? Outras discussões que avançaram no Superior Tribunal de Justiça, que também é uma corte superior de Brasília, que ampliou o conceito de insumos, que reduz a arrecadação de PIS e COFINS para grandes empresas, para as empresas tributadas no lucro real, né? Então, o que se queria era eliminar essas 2 discussões no primeiro passo, unificando PIS e COFINS. E por que o fatiamento? Porque se o governo tivesse perdas durante o debate legislativo da unificação do PIS e COFINS, ele poderia compensar mais tarde com outros tributos, com a volta da CPMF, por exemplo, com a tributação do IPI, do IOF. Ao invés de colocar vários tributos num bolo só e se submeter a uma perda durante o debate legislativo, porque vamos lembrar, o governo não tinha maioria até o ano passado, porque o Centrão não compunha a base do governo. E o Rodrigo Maia tinha lá o seu apoio relativamente expressivo na Câmara. O governo não tinha isso. Então, se fosse votado o IVA ou o IBS, que estavam sendo discutidos na PEC 45 até o ano passado, o governo teria perdas com certeza. Então, a ideia do fatiamento que o governo federal impôs até o ano passado acabou tumultuando o debate, o que para o governo federal foi bom, e eu, na minha opinião, para o Brasil também. Não é hora de você ficar brincando com bases tributáveis para tirar dinheiro de um ente
do governo federal e transferir para estados e municípios. Não é o momento de se fazer isso, não é? O que se queria era simplificar o sistema, mas com essa ideia de simplificação que o Rodrigo Maia estava fazendo, era usar tudo o que se discutiu no Congresso Nacional até o ano passado contra o governo federal. Então, agora a ideia do fatiamento também está sendo, se insiste nela, o Paulo Guedes ainda insiste nela, porque o governo, apesar de ter na sua base o Centrão não é um grupo político confiável. Então, caso o governo sofra perdas durante a discussão desses itens da reforma tributária fatiada ao longo das discussões no Congresso Nacional, sofrendo perdas, o governo pode compensar com a alteração de outros tributos. Ele vai ter uma outra chance de fazer essa compensação. Ninguém está defendendo a reforma tributária fatiada no meio dos economistas, dos juristas, dos especialistas em tributação. Eu entendo as razões políticas do Paulo Guedes, eu acredito que ele está com a razão, para o bem do Brasil está prevalecendo a ideia dele, não é? Porque nós estamos com as despesas públicas descontroladas, só faltava agora a gente descontrolar as receitas. É o caos. E se isso acontecer, os investidores internacionais vão fugir do país, os investidores nacionais não vão sentir também segurança no ambiente institucional do país. Não é hora de causar esse tipo de tumulto. E o que o Rodrigo Maia estava fazendo, de uma forma lamentável, inclusive, ele é muito emotivo, estava conduzindo as discussões ali de um modo muito emocional, né? O que ele estava fazendo era utilizar a reforma tributária contra o governo federal como pauta-bomba. E o Paulo Guedes conseguiu, com o tempo, né, interditar a PEC 45 para agora discutir a reforma tributária de forma progressiva, fatiada, com prudência, enquanto o Bolsonaro faz a parte dele de aumentar a sua base de apoio no Congresso Nacional, porque isso não é papel do Paulo Guedes, é papel do político, né, do Bolsonaro, e fortalecer essa base com o Centrão e com outros políticos que estiverem disponíveis ali para defender, como é que eu posso dizer, a melhoria do sistema tributário de forma prudente, de forma tranquila, não é? Só o que faltava para o país, você destruir o sistema tributário só para você favorecer um grupo político e prejudicar outro. Como é que ficam os empresários? Não é? Como é que fica o país num cenário desse? Então, a ideia de reforma tributária fatiada, no meu entender, é boa. Tivemos sorte de ter prevalecido, é mais adequada politicamente, né, nesse esquema de reforma progressiva. E a partir dos próximos vídeos eu vou comentar cada um desses itens que o governo vem discutindo na imprensa para explicar para vocês o que cada uma das ideias quer dizer. Não é? A reforma do IPI, a reforma do PIS e da COFINS na CBS, como já comecei a falar, não é? A possibilidade de volta da CPMF no chamado imposto digital, o tal do passaporte tributário, que seria um novo refis, a extinção do juro sobre o capital próprio, a redução das alíquotas regressivas de imposto de renda de investimentos, a instituição do come-cotas para fundos fechados, como tem para fundos abertos, e outras ideias que o governo vem trazendo ao debate. Eu vou trazendo para vocês em outros vídeos curtos como esse para desenvolver essa ideia para vocês, tá legal? Então, até o próximo vídeo.